Em sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis comentou e questionou declarações do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que afirmou que candidatos que divulguem o que ele chamar de fake news terão seu registro cassado, além de dizer que a Justiça Eleitoral está preparada para combater o que o ministro chama de milícias digitais. A deputada lembrou que na CPI das fake news houve relatos de impulsionamento no WhatsApp feito para o deputado Rui Falcão e disse: pergunta se ele foi parar no inquérito das fake news. Não foi. Bia Kicis prosseguiu: é um absurdo isso. A gente está convivendo com uma verdadeira ditadura. E aí o Lula falou, tem vídeo, acusando o Bolsonaro de estar envolvido na morte da Marielle. E isso sim seria uma mentira deslavada que poderia afetar as eleições. Agora, pergunta se isso vai fazer com que o Lula tenha seu registro cassado, seja impedido de competir. A deputada também mencionou o caso da deputada Érica Cocai, que afirmou categoricamente que houve fraude nas eleições. Bia Kicis disse: vocês devem ter visto que a deputada Érica Cocai, na sua conta do Twitter, ela disse que as eleições de 2018 foram fraudadas, que o presidente Bolsonaro não teria sido eleito se não fosse a fraude. A deputada questionou: a gente quer saber também se a Érica Cocai pode afirmar que as eleições foram fraudadas, as eleições de 2018, porque eu, por exemplo, nunca falei que foram fraudadas. Bia Kicis perguntou: a Érica Cocai afirmou que teve fraude. E aí, Alexandre, como fica isso? Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 11 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o candidato que divulgar fake news nas redes sociais capaz de influenciar o eleitor deverá ter o registro cassado para as eleições deste ano. Notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais que influenciam o eleitor acarretarão a cassação do registro daquele que a veiculou.
a Justiça Eleitoral está preparada para combater as milícias digitais. Interessante, né? Eles ficam criando essas narrativas de milícia digital, mas eu me lembro que acho que era John River, que foi na CPI dos crimes cibernéticos, crimes cibernéticos não, na CPMI das fake news que eles criaram, onde eles acusaram a gente, gabinete do ódio, aquela coisa toda. E lá, esse John River, quando perguntaram para ele se ele tinha criado robôs, perfis, para fazer campanha para o Bolsonaro, ele disse que não. Ele disse que fez isso para o PT. Aí o deputado Rui Falcão falou assim, para o PT, você sabe dizer alguma conta para quem você fez isso? E ele falou, fiz para a sua, deputado, para a sua mesmo. E não deu em nada, mesmo o cara confessando. O cara foi chamado na CPMI das fake news, tá? Alguém o convocou para ver se ele falava que tinha feito milícia, sei lá o que, robô, para o Bolsonaro. Ele fala que não, confessou que fez para o PT, deu o nome do deputado, pergunta se ele foi parar no inquérito das fake news. Não foi, né? Então, é um absurdo isso, um absurdo. A gente está convivendo com uma verdadeira ditadura. E aí o Lula falou, né, fez vídeo, tem vídeo rolando aí nas redes, acusando o Bolsonaro de estar envolvido no crime lá da morte da Marielle. Então, isso seria uma mentira deslavada que poderia, sim, afetar as eleições, não é? Agora, pergunta se isso vai fazer com que o Lula tenha seu registro cassado, seja impedido de competir, né? É isso aí. Bom, aí vocês devem ter visto que a deputada Érica Cocai, na sua conta no Twitter, ela disse que as eleições de 2018 foram fraudadas, que o presidente Jair Bolsonaro não teria sido eleito se não fosse a fraude. Aspas, Bolsonaro não seria presidente se as eleições de 2018 não tivessem sido fraudadas. Ela acrescentou afirmando que o partido não aceitará golpe contra a democracia. Esse povo, quando fala em democracia, a gente até se arrepia, que a gente sabe que eles odeiam a democracia, eles odeiam a pluralidade de ideias. Comunista não combina com democracia, óbvio que não, né? Então, a gente quer saber também se a Érica Cocai pode falar que as eleições foram fraudadas, as eleições de 2018, porque eu, por exemplo, nunca afirmei que foram fraudadas, a gente não tem como saber. Agora, a Érica Cocai afirmou que teve fraude. E aí, Alexandre, como é que fica isso, né? Os anos mais difíceis do regime militar, esse cotidiano de esconder pessoas, ter o jornal censurado, colocar lá poemas dos Lusíadas no jornal. Queria que você falasse um pouquinho desse ambiente nessa época, para quem hoje pensa que, né, a gente vê aí essas arbitrariedades, como você disse, principalmente do STF, mas naquele tempo também havia, o Alexandre de Moraes dos anos 70 também havia, né? Muito mais pesado, né? No início, mas mais pesado num certo sentido, porque você tinha a imprensa inteira, não tinha um indivíduo de qualquer vertente ideológica que aprovasse a censura, né? E hoje é o contrário, é a imprensa inteira pedindo censura, o que é um negócio que me deixa apavorado, porque é aquilo que o Pulitzer falava, né? Uma imprensa canalha acabará fazendo um país tão canalha quanto ela. Então, esse é o dado da equação do dia que mais me preocupa. Eu tinha muito orgulho disso tudo, né? Dessas prisões e coisas, quer dizer, esse pessoal hoje que ataca os jornalistas independentes
e bajula a imprensa dita grande, né, se engana redondamente, porque o que faz a imprensa ficar grande é o número de vezes que ela é atacada pelo poder.